Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos a mais um JA. Vamos começar a louvar o nosso Deus com a música Com os Pés na Terra e os Olhos no Céu. Nós almejamos outro lar, novo Éden pra morar, nós ficaremos por aqui, somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou. Seguindo até encontrar em Jesus. Um novo dia surgirá quando Jesus aqui voltar. Todo o pranto findará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais amor, lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou. Seguindo até encontrar meu Jesus. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou. Seguindo até encontrar meu Jesus. Agora é o nosso momento. Vamos ver quem acerta aí. Momento da oração. Irmãos, o tema de hoje vem bondade e amor. O verso para memorizar da nossa meditação se encontra em 1 João 3,16, que diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amém? Nós possamos ser assim. A história vem dizendo assim: certa vez o pastor Jorge Wander, primeiro orador do programa Está Escrito no Brasil, contou durante ali um dos seus sermões uma história muito interessante. Uma manhã, na hora do lanche, Elizabeth ia de carro para o trabalho. Estando muito perto do carro da frente, não conseguiu parar a tempo quando o motorista pisou no freio. Seu carro bateu no para-choque traseiro do carro da frente. Elizabeth saiu, observou os prejuízos e começou a chorar. Ela sabia que era culpada. Acontece que seu carro era novinho. Como ela poderia encarar o marido? O outro motorista foi simpático e sugeriu que ambos anotassem o telefone um do outro e os números dos documentos. Ao anotá-lo, ela viu um bilhete com uma letra conhecida. Havia uma mensagem deixada pelo marido: em caso de acidente, lembre-se, querida, é você que eu amo e não o carro. Isso é a bondade no momento certo. Esse é o tipo de bondade fruto de um
amor que dura para sempre. É impossível haver relacionamento saudável sem paciência, sem perdão, tolerância, bondade e amor. Todos vivemos fragilizados nestes tempos de pressa e ansiedade. Necessitamos desse tipo de atenção. Há uma forte tendência de supervalorizarmos as coisas e nos esquecemos das pessoas, mas devemos ter em mente que é o amor que nos torna verdadeiramente humanos e filhos de Deus. A Bíblia nos ensina que o amor e a bondade de Deus andam juntos. Há muitos que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. O amor significa entrega incondicional. Quem vive esse amor vive em estado constante de perdão. Esse sentimento é espelhado no maior ato de entrega que esse mundo já conheceu. Deus doando o próprio Filho para a salvação do pecador. Portanto, o amor verdadeiro tem sua essência um componente divino. Hoje, viva o amor e espalhe a bondade. Amém? Que nós possamos ser como esse marido dessa mulher. Nós possamos ser bondosos uns para com os outros, como Cristo é para conosco. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos para fazer uma oração especial. Obrigado, Senhor, por esse momento que aqui passamos, por saber que o Senhor tem um amor incondicional para cada um de nós. O Senhor nos amou tanto que deu o seu Filho único, o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário por nós. E esse amor se estende a nós nesse momento. Que o Senhor venha fazer o nosso amor crescer uns pelos outros, principalmente para aquelas pessoas que necessitam de Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vai ser bem simples. O Lucas vai começar a contar de 1 a 10. No final do 10, você vai escolher o número e trocar para o nome de um animal. Por exemplo, 4, coelho. Então você vai contar, quando chegar no 4, você fala coelho. E assim vai até um errar. Tá bom? Conta até 10. 1, 2, 3, 4. Bem? Se quiser baixar a massa, pode baixar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 girafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. errou. Coelho é girafa. Vou falar de novo. Vai acabar o 1, jogo. 2, 3, Já acabou a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 Um canguru. Continua. 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10. 3 d'égua. Égua, 4, 5, 6, 7. Nove leão. 9 é o 1, Mateus 5. Mateus 5, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Aê. 7, 8, 9, 10. Fala, 2, 10. 1, 0, 3, 4, Mateus, 6, 7, 8, 9, 10. 8 da vida. Eu já esqueci, chegou no final. Para que não, só para rir. Não, é isso. Ô, velho. Não vai. É bom, Encerra. Não, pode sentar. Muito obrigado. Muito obrigado. Não. Nada só, tchau, filho. Toda sorte, gente. Tchau. Muito obrigado, querido. Você foi o melhor. É um negócio, é uma brincadeira que é bem descontraída. Não chegou nem no primeiro round. Mas é assim, é tão simples, né? Contar de 1 até 10, né? É fácil contar de 1 até 10, mas você vê que a gente pode complicar a contagem. Se a gente não prestar atenção, se a gente não escutar. Isso daí se aplica a nós, a nossa vida. Quando a gente tem problemas, se a gente não escutar, se a gente não correr atrás da solução mais simples, às vezes o mais simples é o mais correto de se fazer. Então que a gente possa ter aqui, ó, essa consciência.
que às vezes o simples resolve o problema, tá? Onde amor também há paz, e se houver solidão no coração, confia em Deus. Permita que Cristo Jesus habite em seu coração. Deixe este amor invadir seu ser, onde amor existe paz. Se confiar, sempre haverá razão pra sonhar e buscar um lar de amor. Onde amor lá não haverá, e você será feliz. Sempre haverá motivos pra sorrir, e onde estivermos, vamos cantar. Se confiar, tudo pode mudar. Se você se entregar, Jesus então o transformará. Não há razão pra chorar, só motivos pra cantar. Cristo então irá seu amor. Se confiar, tudo pode mudar. Se tiver fé, pode sonhar. Se houver amor, teremos paz. Amém. Já saiu um filme, né? Eu acredito que a maioria já viu. O Herói que Resgatou Até o Último Homem. O filme tem outro nome, né? O filme não chama Soldados Armados. Até o último homem. Até o Último Homem? Ai, que coisa sem graça. Esse nome tão bonito, porque ele foi um soldado desarmado até o último homem. Então, aqui conta a história da Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial, ele, na verdade, participou como aliado dos Estados Unidos.
os Estados Unidos foi o Havaí, né? A ilha de Pearl Harbor foi bombardeada pelos japoneses. O quartel que ficava ali, a companhia. Então fez um estrago muito grande. Por conta disso, os Estados Unidos, o Japão ele era aliado da Alemanha na época, né? O nazismo, e os Estados Unidos estavam lutando contra. Por conta desse ataque, os Estados Unidos, ele convocou ali o pessoal para poder, a intenção deles era ir conquistando as ilhas até chegar no Japão, porque as ilhas foram tomadas pelos japoneses, algumas. Então, a estratégia dos Estados Unidos era ir tomando as ilhas até chegar no Japão para a rendição do Japão. Só que quando eles estavam, se eu não me engano, em Okinawa, nessa ilha, que foi uma das batalhas mais sangrentas, porque foi onde teve mais mortes de civis, foi quando os Estados Unidos detonou aquela bomba, jogou aquela bomba em Hiroshima e Nagasaki, que todo mundo conhece, né? Que foi a única guerra que teve essas bombas nucleares. Então, com esses dois ataques, o Japão se rendeu. Então, eles não precisaram continuar tomando as ilhas, né? Mas até chegar nesse ponto, eles estavam ali. Os Estados Unidos não estavam preparados para essa guerra na época. Eles convocaram muitos civis e o Desmond era um deles, nunca tinha participado de uma guerra, mas eles foram convocados, todos foram convocados e ele teve que participar dessa guerra. E o legal da leitura é que a gente tem um livro na casa também que chama Arco-Íris sobre o Inferno. Esse livro, ele conta essa mesma guerra, só que é um soldado japonês. Então é o outro lado da história. Ele lutou, hoje, não sei nem se ele está vivo hoje, mas ele depois se tornou um pastor e ele lutou nessa ilha, nessa mesma ilha que o Desmond lutou. Só que ele como aliado do Japão e o Desmond como aliado dos Estados Unidos, né? E aí, a gente tinha dado essa introdução e aí eu vou falar para vocês algumas partes aqui do livro, não tudo, porque depois, quando vocês tiverem o livro, vocês já vão saber, né? Então aqui, onde que a gente parou? Ele trabalhava no estaleiro. O que aconteceu quando teve essa guerra? Eles pegaram os navios, esses navios luxuosos, que eram os navios que levavam o pessoal para lá e para cá, e começaram a montar eles para ser navios de guerra. Fazer uma adaptação, mais ou menos, né? Porque não funcionava muito bem, mas do jeito que eles sabiam ali. E daí o Desmond começou a trabalhar nesses navios, nesses estaleiros. Então eles tiravam os carpetes luxuosos, aquelas coisas, e tentavam equipar com alguns equipamentos para usar na guerra. Porque como eles não tinham muita experiência com aviões, eles usavam os navios. Daí ele trabalhava nisso. E aí ele namorava a Dorothy, né, que foi a sua futura esposa, e ele estava trabalhando, e aí o patrão dele, porque quando Pearl Harbor foi bombardeada, os Estados Unidos convocou então todo mundo para se alistar. E aí ele já tinha, né, feito lá os seus votos, mas ele sabia que ia chegar. A convocação chegava com correio. Como ele trabalhava no estaleiro, e o estaleiro era tido como um serviço essencial na guerra, né, ele estava preparando. O chefe dele falou para ele, ó, se você quiser, eu mando uma carta para o exército e peço para adiar a sua convocação, porque você está trabalhando num serviço tido como essencial, daí se você quiser, você consegue esse adiamento. Só que ele não achou justo, porque ele disse assim, mas eu não sou melhor do que os outros, né? Se os outros vão ser convocados para a guerra, e eles podem até morrer na guerra, por que eu vou me aproveitar do meu trabalho para não comparecer? Então ele não aceitou essa proposta. Aí a Dorothy foi fazer uma faculdade de enfermagem. Na época, quem fazia faculdade, eles não chegavam a obrigar, mas eles incentivavam as meninas a não se casar, porque eles achavam mais fácil servir como enfermeira se a pessoa fosse solteira. Então, por conta disso, eles decidiram não se casar por enquanto. Aí, no dia 1º de abril de 1942, ele foi convocado. Chegou a carta, ele foi convocado para a guerra. E ele foi. Lembram? Não sei se vocês se lembram do que eu falei. Ele foi para a guerra como objetor de consciência. Porque se ele não quisesse usar arma, como adventista, ele não poderia usar arma. Numa guerra, como soldado, se ele se recusasse a usar arma, ele seria julgado e poderia até ser morto pelo tribunal
comportamental militar. Porque você, como soldado, você não pode se recusar. É a mesma coisa que você está dizendo que você não quer guerrear pelo seu país. Mas como objetor de consciência, o que ele estava dizendo? O objetor de consciência é aquela pessoa que vai para uma guerra, mas devido a algumas convicções e princípios de consciência, ele não usa arma. Só que na época, o objetor de consciência, na verdade, eram baderneiros. Eram rapazes que se aproveitavam disso porque eles não juravam bandeira, eles não eram patriotas. Então ele relutou um pouco. Mas o pastor falou para ele, é a única maneira de você conseguir ir para uma guerra, você tem que pegar uma arma e sem passar pelo tribunal. Então ele foi para a guerra como objetor de consciência. E é interessante que ele é o único objetor de consciência que ganhou uma medalha de honra, porque o objetor de consciência não ganha medalha de honra, justamente por ser objetor de consciência, mas ele ganhou por conta daquele episódio que passa no filme, né? Então ele foi o único que ganhou. Daí ele foi para o exército, ele passou maus bocados, porque no exército eles ficavam alguns períodos em confinamento. No confinamento você não tem folga. No dia a dia eles tinham folga, então eles sempre conseguiam uma folga no domingo, mas durante alguns períodos de confinamento eles não tinham folga, eles tinham que trabalhar de segunda a segunda. Por conta do sábado dele não trabalhar, ele passou bastante apertado ali, tanto com o comandante quanto com os seus colegas, porque no sábado era dia da faxina. Então os colegas achavam que ele só era preguiçoso, que ele não queria trabalhar, e por isso ele falava da sua religião. E daí ele ficou, ele precisava de um salvo-conduto para ele conseguir a liberação da folga no sábado. Ele foi conversar com o capelão era muito amigo de um pastor adventista, e o capelão conseguiu interceder por um tempo para ele conseguir isso aí. Aí ele começou a trabalhar como médico, paramédico, porque como paramédico ele não precisaria usar arma. Então ele ficava ali servindo como paramédico. Depois eles mudaram, né, eles foram para outro lugar. A infantaria que ele servia, eles iam por terra para preparar o caminho para as outras companhias virem, né, lutando ali. Então eles sempre estavam ali como primeiro. Aí depois ele conseguiu com o capitão que era judeu. O capitão era judeu, como judeu ele também guardava o sábado. Apesar dele não guardar porque eles estavam na guerra, mas ele conseguiu ali ajudar também por um tempo. Então todo sábado ele saía de manhã, ia para a igreja, os lugares que ele estava sempre tinha igreja por perto, passava o sábado ali e aí depois ele voltava. Quando ele ficava em confinamento, ele não conseguia sair para ver a noiva. Nesse momento eles já eram noivos, né? Depois de um tempo, eles acabaram se casando, e daí uma irmã da igreja, perto de onde ele estava, disse para ele que se ela quisesse vir, porque normalmente as namoradas, as noivas vinham até onde eles estavam, já que eles não podiam sair. E essa irmã da igreja deixou a dona de ficar lá na casa dela. E ele disse que ficou muito grato por isso. E aí ele resolveu se casar, porque eles estavam começando a ir para a guerra, como a guerra estava chegando mais perto, eles iam, mas eles não sabiam para onde eles iam. O comandante não contava, para não acontecer de repente vazar informação, algum inimigo ficar sabendo. Então eles saíam de navio sem saber para onde eles iam. E por conta disso, ele resolveu casar com a Dodge, porque ela como esposa seria mais fácil ela depois ir até onde ele estava. Daí ele precisava de uma licença para se casar, né, alguns dias, e ele foi pedir licença, mas por conta dele não portar armas e ser só um paramédico, eles começaram a dificultar essa licença para ele. Aí tem uma história muito interessante aqui, que ele foi conversar com o capitão dele, o primeiro capitão, não gostava muito dele, o sargento, por conta desse negócio do sábado. No dia que ele foi conversar sobre a licença, esse primeiro sargento não estava o segundo sargento, que ele chama de Rick. E o segundo sargento falou para ele, olha, Dossi, a gente não consegue resolver esse negócio da licença, porque na verdade os soldados que portam armas, eles têm prioridades. Você não porta arma, você não é um soldado, então você vai ter que ficar esperando. Mas se você for até o comandante falar com ele, eles que resolvem essas questões, talvez eles conseguem falar com você.
Daí ele foi. Quando ele chegou lá, olha aqui como que Deus vai trabalhando, né? Quando ele chegou lá, esse sargento que liberava as licenças não estava, só estava o comandante. Só que numa guerra você tem uma hierarquia que tem que ser respeitada. Então ele, como paramédico, como soldado raso, ele não poderia se dirigir diretamente ao comandante. Ele não podia conversar com o comandante. É só o sargento que conversa com o comandante. E daí o comandante atendeu ele. Ele disse, não, eu só queria conversar com o sargento porque eu não tenho autorização para conversar pessoalmente com o senhor, né, por conta da hierarquia. E o comandante falou para ele, não, pode falar que eu estou te concedendo essa permissão. Aí ele contou que ele queria se casar, mas não estava conseguindo. E aí o comandante ligou para o sargento. Só que quando o comandante ligou para o sargento, quem que atendeu? Justamente o sargento que não gostava dele. E o sargento ficou muito, mas muito bravo, porque ele foi direto para o comandante, ele pulou a hierarquia. E é óbvio que por ser um comandante, ele tinha que acatar. Então ele deu a licença para ele, mas ele ficou muito bravo com ele. E aí ele falou para o DOS que a partir daquele dia ele ia ficar vigiando os passos dele. Qualquer deslize dele, ele ia mandar ele para a corte, para ser julgado por crimes de guerra. Né? Só que o DOS, na verdade, foi inocente, né? Na verdade, foi mais uma providência divina, porque o comandante nunca ia encontrar com ele, um mero soldado. E daí ele começou a ficar muito de olho, né? Para ver se ele conseguia pegar ele em algum crime, alguma coisinha, para mandar ele para julgamento. Ele conseguiu a licença, eles se casaram no mês de agosto. Ele ganhava $21 por mês. E $21 vai dar o que hoje? Uns 100 e pouquinho. E ela ganhava $50 por mês, ou mais que ele, o dobro. Então 50 vai dar uns 350 mais ou menos, eles ganhavam por mês. Imagina, o que você faria hoje, né? Você compra um mês, você compra o gás, um mês você compra esse peso, um mês você compra o gás, um mês você compra esse peso. Então eles se casaram, aí sempre ela guardava o máximo que ela podia de dinheiro, porque ele no exército acabava usando muito. Para toda vez que ele chegava num lugar, eles não sabiam para onde ia, mas quando chegava, ele avisava ela, daí ela ia até perto de onde eles estavam, para eles poderem conversar ali. Até que em um certo momento, eles foram mandados para um deserto. Eles ficaram um bom tempo ali no deserto, e ele fala que muito, muito difícil para eles naquele momento. Eles faziam treinamentos de tipo ter que andar assim 19 quilômetros naquele sol escaldante, com um cantinho de água, um pouco mais de meio litro de água, e você tinha que regular aquela água. Então ele fala que muitas vezes ele quase perdeu a consciência, porque os amigos passavam mal e ele acabava dividindo a água e acabava ficando sem água. Então só quando um soldado desmaiava é que o exército vinha com um jipe e pegava e levava eles. Até isso acontecer, eles tinham que tentar. Então eles falam que foi muito difícil essa época deles viverem muitas bolhas nos pés, por conta de tudo que aconteceu. E ele ficou ali, né? E continuou pedindo as licenças para poder sair, para poder visitar a igreja. E daí, esse comandante, esse sargento que não gostava dele, ele sugeriu para a comissão ali dos outros para dispensar ele. Só que para dispensar ele, eles não podiam dispensar ele por conta da religião, né? Porque ele era um objetor de consciência, então ele não podia fazer isso. Então o que eles queriam fazer com ele? Dispensar ele baseado na seção 8. A seção 8 eram pessoas mentalmente desequilibradas. Então eram soldados que estavam ali e eles ficavam perturbados e aí era dispensado, tinha que voltar para casa. E daí quando o Dós ficou sabendo que ele seria dispensado, ele ficou muito alegre, porque ele falou, pelo menos eu vou embora e acaba esse inferno. Mas quando ele ficou sabendo que ele seria dispensado por ser mentalmente desequilibrado, ele achou que isso seria uma vergonha para o Evangelho, porque as pessoas estavam usando a religião dele, os princípios dele, para chamar ele de louco. Então ele pensou que isso daria um mau testemunho para a igreja. E daí quando reuniram com ele e falaram para ele, você aceita ser dispensado? Ele disse não. Ele queria muito sair daquele inferno, mas ele falou, eu não posso, porque eu não sou desequilibrado mentalmente. Vocês, na verdade, estão
tentando usar isso para me tirar. Mas eu não sou desequilibrado, eu não sou fanático, eu simplesmente guardo o sábado. Então ele disse que apesar de me dar muita vontade dele sair, ele não aceitou. E daí aconteceu uma coisa muito interessante aqui, que eles fizeram então, dessa vez, para dificultar mais ainda. Eles tiraram ele de paramédico e mandaram ele para uma infantaria como um soldado normal. Ele não poderia ter ido, porque ele era um objetor de consciência. Mas para dificultar, eles mandaram ele para uma infantaria, para uma companhia, e tirou ele como paramédico. Quando ele chegou na companhia, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer treinamento com arma, porque era isso que eles treinavam. E o comandante dele lá, o sargento, era uma pessoa muito difícil. Então ele falou para ele, se você não aceitar, você não precisa nem atirar quando a gente estiver na guerra. Se você quiser morrer, o problema é teu. Mas treinar, você tem que treinar com arma, carabinas na época, né? E ele disse, não, eu não posso. E aí o rapaz falou para ele, então você está querendo dizer para mim que você nunca vai matar ninguém, você nunca vai atirar em ninguém? E ele disse, não. Aí ele falou para ele, a gente está numa guerra, não está? Ah, estamos. Suponhamos, a tua esposa não está aqui por perto para poder te visitar? E ele disse, tá. Suponhamos que alguém entre na sua casa e abuse da sua esposa enquanto não tem ninguém lá. Você não vai matar essa pessoa quando você ficar sabendo? E ele disse, não, porque eu não vou ter arma para matar ele, como é que eu vou matar? E aí ele começou a dificultar a vida do Doss, por conta dessa arma. O irmão do Doss estava servindo numa outra guerra e conseguiu uma licença para ir para casa. Aí a mãe mandou uma carta para ele, olha para vocês verem, na época era carta, né? Não tinha, o telefone não era tão fácil. Então imagina quanto tempo levava para chegar uma carta. Aí chegou uma carta para ele, que a mãe disse, olha, teu irmão está vindo para cá, vem ver ele também, porque o que eles pensavam? A gente não sabe se eles vão sobreviver nessa guerra, né? Então, se eles puderem se ver pelo menos agora, só que o sargento disse para ele, eu não vou te dar licença. Ou você vai treinar com arma, ou você não vai ter a licença. Daí ele conseguiu um telefonema, ligou para a mãe e disse que não ia. E aí ele disse que começou a chorar no telefone, porque ele ficou muito chateado, porque ele sabia que podia ser a última vez que ele ia ver o irmão dele. E a mãe dele perguntou, mas o que está acontecendo? Aí ele contou para a mãe que o sargento não quis dar licença e tal. Daí o que aconteceu depois? Depois de acho que 2 semanas, chamaram ele de novo e voltaram ele para a companhia de paramédicos. Falou, você não vai mais ficar aqui, você pode voltar para lá para onde você está. Quando ele chegou lá, o sargento já conhecia ele, o sargento concedeu a licença. Quando ele chegou em casa, ele ficou sabendo o que aconteceu. Quando a mãe dele ficou sabendo, mãe é mãe mesmo, né? Quando a mãe dele ficou sabendo o que estava acontecendo, o que a mãe dele fez? A mãe dele mandou uma carta para o presidente da comissão militar em assuntos de guerra, que era adventista do 7º dia, explicando a situação. Ele é top, né? Ele estava acima de todo mundo. O que ele fez? Ele sabia que como Doss era um objetor de consciência, ele não podia estar naquela companhia, cortando armas. Então ele ligou para o sargento do Doss e disse, eu fiquei sabendo que vocês estão tendo um problema com um soldado chamado Desmond Doss. Eu vou ter que ir investigar ou vocês vão resolver o problema sozinhos? Se ele fosse investigar, o que ia acontecer? Ele ia descobrir quem estava errado? O sargento. Então, em vez de ele mandar o Doss para o julgamento militar, para o tribunal, quem ia para o tribunal? O sargento. O que ele fez? Despachou o Doss, falou no pé dele, não, volta lá para ser paramédico, né? Então, ele agradeceu a mãe, pela mãe ter feito isso, aí ele voltou a ser paramédico, continuou servindo como paramédico ali. Isso ele já estava no 3º ano na guerra, porque os Estados Unidos não imaginou que fosse demorar tanto. Os japoneses, como que eu vou dizer assim, numa linguagem que está gravando, né? Eles eram, assim, digamos, bem persistentes, entendeu? O Japão veio com tudo para cima. Eu não sei se vocês sabem, mas o Japão, ele tinha aquele ataque kamikaze. O que acontecia? Quando o japonês via que ele ia ser morto, o que ele fazia? Ele morria tentando matar o maior número possível de pessoas. Então, os japoneses, eles lutavam, o deus dos japoneses é o imperador. Eles lutavam
estavam pelo imperador e eles não ligavam de morrer. Eles iam para a guerra com a seguinte consciência: matar o maior número possível de americanos. Os americanos não pensavam assim, mesmo porque eles não estavam preparados, eles não tinham o armamento de fogo que os japoneses tinham. Então, eles não imaginavam que a guerra ia ficar tanto assim. Aí eles conseguiram tomar uma ilha, conseguiram tirar os japoneses de lá e foram para essa ilha, onde foi a última ilha, que foi Okinawa, né? Que foi quando teve a bomba, eles chegaram ali. Essa ilha era uma ilha que tinha muitos penhascos. Foi nessa ilha que aconteceu o episódio do filme, né? Que ele desceu os soldados. Eles foram para essa ilha. Inclusive, eles chegaram nessa ilha e eles ficaram na Baía Gatti, porque era uma baía mais estratégica. E o Dawes diz que há uma história entre eles, ele não sabe se é verdade, que antes dos Estados Unidos mandar os americanos para essa ilha, eles chamaram um pastor adventista que tinha sido missionário nessa ilha e perguntou para ele: você sabe que está tendo uma guerra, tal, e o pastor disse: não, eu sei. E se fosse para você ficar ali, num lugar estratégico, onde você ficava? Onde você ia ficar? Daí o pastor disse: eu ficaria na Baía, a Gatti, porque essa Baía é um lugar estratégico. E aí, de acordo com a ideia do pastor, foi onde eles mandaram a infantaria deles ali, o pessoal. Quando chegaram nessa ilha, eles levaram a comida, e é o que tem, porque estava numa ilha. A comida era feijão com bacon ou queijo com bacon. Então ele não comia. Sabe o que ele passou comendo, gente? Biscoito de cachorro. Ele teve que ficar comendo biscoito de cachorro, porque era só o que tinha sobrado. E às vezes algum coco, porque ele conseguia de algum coqueiro ali. Inclusive, ele fala que eles dizem, né, não sabe se é verdade, que esses biscoitos de cachorro eram sobras da Primeira Guerra Mundial que teve. Então devia estar bem fresquinho, né? Coitado. Ele ficava comendo. Ele disse que o gosto era horrível, mas era o que tinha ali, né? Então, o que acontecia? O navio parava, o máximo que o navio podia ir, né? Até quando ficava muito raso para o navio, eles desciam com os equipamentos e iam por terra. E o navio, de onde estava, ficava atirando, né, com os canhões. E eles, por terra, tentavam livrar a ilha dos japoneses. Essa ilha, ele disse que foi uma das ilhas mais tristes, porque antes deles chegarem, os japoneses falaram para os nativos que os americanos eram bêbados, eram estupradores, eram bandidos, eram assassinos, e que eles iam matar e abusar de todas as crianças e mulheres que estivessem na ilha. Então, sabe o que aconteceu? Quando eles perceberam que os americanos estavam chegando, olha para vocês verem o que é uma guerra. Os pais começaram a matar os próprios filhos, para não ver os americanos abusando deles, que era uma mentira, né? Então, ele disse que quando ele chegou lá, ele viu várias crianças sendo jogadas dos penhascos, algumas com as gargantas cortadas, algumas mulheres se matavam, porque eles acreditavam nisso, que os japoneses falaram. Por isso que a história conta que essa ilha foi a ilha mais sangrenta. Não foi tanto pelas mortes dos soldados, mas foi a que mais teve morte de civis. Os civis foram muito afetados por conta dessa história. Quando os americanos chegaram, aí os que conseguiram sobreviver perceberam que não era bem, né, isso que eles tinham falado, mas aí já estava feito ali, né? Nessa ilha, ele sofreu uma perda muito grande. Os dois melhores amigos dele acabaram morrendo. O Glenn, eles contam que ele estava ali num lugar, e aí alguém falou para ele: o Glenn está ferido. O soldado teve que correr e largou o outro ferido, esse amigo dele, o Glenn. E ele disse assim: eu vou lá, eu vou voltar lá. Vou voltar assim, era onde estava a batalha, né? Eles estavam na ilha, japoneses de um lado, americanos de outro, mas às vezes em algum penhasco acontecia uma batalha. E ele disse: eu vou voltar. Quando ele falou eu vou voltar, ninguém se ofereceu. Mas um amigo dele, judeu, que também era paramédico, falou para ele: eu vou com você. Porque esse judeu, ele acreditava assim: ó, se eu tiver que morrer na guerra, eu vou morrer de qualquer jeito. Mas se não for minha hora, eu não vou morrer. Então ele acreditava em predestinação. Aí ele falou pro Dawes: eu vou com você então, vamos lá. Quando eles chegaram para salvar o Glenn, ele viu que tinha outro soldado ferido.
lógico, ele não ia deixar, né? Tanto por ser paramédico, quanto por ser adventista. Então ele falou para o amigo dele, o Glenn estava já desmaiado, mas estava com vida. E ele falou para o amigo dele, cuida dele, eu vou correr atrás do outro. E ele disse que o outro estava com uma ferida muito grande na cabeça, todo sangrando, só que ele estava consciente. Aí ele disse para ele, você consegue se apoiar em mim? E o rapaz falou, não, eu consigo, vamos. Aí eles foram, com muita dificuldade, fizeram mais ou menos uma marca ali com o outro amigo Glenn, que estava ferido, e conseguiram chegar, mas infelizmente quando eles conseguiram chegar, porque eles estavam no meio do fogo. Então, como que eles tinham que ir? Eles se arrastavam, aí puxava a maca, aí se arrastava mais um pouquinho, aí puxava a maca e mais um outro ferido. Né? Então esse amigo dele, com 2 feridos. Quando eles conseguiram chegar na barraca dos paramédicos, infelizmente o amigo dele, o Glenn, estava morto. E era o melhor amigo dele, era um amigo que assim, que não zoava com ele, que entendia, que ajudou muito ele. Então ele disse que isso deixou ele muito, muito chocado, ele ficou muito, além da exaustão física, mentalmente, ele disse que ficou muito chateado. Tanto que o médico que atendeu o amigo dele percebeu que ele não estava bem. Aí ele disse que ele deu um remédio para o DOS e ele apagou. Ele só acordou no outro dia. Então ele disse que não viu mais nada, porque ele estava muito chateado. Num outro momento, eles foram ajudar um homem que estava com o pé baleado. E ele estava com o pé baleado. Quando ele chegou perto, tinha mais um ferido. Só que esse estava um pouquinho pior, estava com o intestino para fora. Só que ele ainda estava vivo. Eu nessa guerra já tinha morrido, era de... E aí ele disse assim, ele tinha com ele assim, ó, eu não vou deixar ninguém para trás. Independente da situação da pessoa. Porque se eu tiver uma chance de salvar, eu tenho que tentar salvar. E daí ele disse, catou, eu não sei que jeito, mas ele catou o intestino do homem, pôs para dentro e pôs uma gaze, uma fita crepe, né? Não é fita crepe, mas era uma fita crepe, mas tem outro nome. E amarrou ali e foi levando. Esse homem e o outro estava com o pé baleado. O que estava com o pé baleado falou assim, não, pode deixar que agora eu não aguento, não dá? E eu vou sozinho, você fica aí ajudando, esse aqui está pior do que eu. Daí, ele foi. Ajudou esse homem, ele disse que no meio do caminho o homem desmaiou, porque é uma dor imensa, né? Aí ele conseguiu levar os 2 lá. Quando ele chegou lá, nesse salvamento desse homem com o intestino para fora, eles foram alvo de tiroteios, e aí esse amigo dele, judeu, que ajudava ele, morreu. Então ele perdeu o segundo amigo. Ele disse que para ele foi muito duro essa batalha, porque ele perdeu os 2 melhores amigos. O Glenn, que era um soldado, e esse judeu que ajudava ele como paramédico. Morreu salvando, né? E daí vocês acreditam que o que estava com o pé machucado, no outro dia morreu. E o que estava com o intestino para fora sobreviveu? Ele foi operado. Imagina, no meio de uma guerra, que tipo de Equipamentos. de equipamentos. O que você tem para operar uma pessoa? E ele disse que todas as vezes que eles se reuniram depois, o pessoal da guerra, esse homem do intestino mostrava a cicatriz e falava assim para ele, você salvou minha vida. E todas as vezes que eu olho para minha cicatriz, eu lembro de você, Dawson, porque você salvou minha vida. Qualquer outro teria me deixado lá, mas você salvou. Então, ele fala que isso mexia muito com ele, porque qualquer outro teria deixado. O que você ia pensar? Quem está mais próximo de morrer? O que está com o intestino para fora ou o que está com o pé machucado? Né? O pé nem é, mas o outro acabou morrendo e ele sobreviveu. Aí, eles foram nesse precipício. O que estava acontecendo? Os soldados japoneses, eles começaram a matar os americanos à noite. Enquanto os soldados americanos estavam dormindo, eles acordavam no meio da noite, e quando os americanos acordavam para a guerra, eles já eram bombardeados e já morriam. Então eles pensaram assim, vamos fazer a mesma coisa que eles. A gente vai perseguir eles à noite, porque eles não estão esperando, e a gente vai matar eles igual eles fazem com a gente. Só que eles não tinham experiência para isso. Eles não tinham nem equipamento para andar durante a noite. O que aconteceu quando eles fizeram isso? Eles saíram à noite, aí eles faziam os buracos para eles poderem se esconder, 3, 4 soldados naqueles buracos.
Quando eles entraram no buraco, entraram em 4, o DOS era o último. Eles perceberam que tinha uma granada. E daí, o que eles fizeram? Eles tentaram, eu tô rindo, gente, mas é triste, né? Mas é porque o jeito que eles contam é engraçado. Eles saíram correndo. O que o DOS fez? Não deu tempo dele sair. O que ele teve a brilhante ideia de fazer? Um homem, né? O que ele fez? Ele pôs o pé em cima da granada. E ele pensou assim, na hora que explodir, a minha bota vai amenizar, né? E vocês acham que amenizou? A perna dele estraçalhou. Ele ficou com a perna completamente dilacerada por conta dessa granada que explodiu. E aí ele começou a se arrastar à noite. Aí eles estavam à noite, perdidos, não sabia quem era amigo, quem era inimigo. E um dado momento eles começaram a atirar. Quando eles foram dar por si, eles estavam em 2 companhias. A dele era o grupo B, e tinha um grupo A. O grupo A foi de um lado e o B foi do outro, para tentar empurrar lá, sabe? Os japoneses. Daí começaram a atirar um no outro, até que alguém percebeu que era um americano, deu um grito, e aí parou onde que alguém pudesse morrer. Aí ele começou a sangrar muito, e em algum momento, ele acredita que perdeu a consciência. No outro dia, o pessoal veio pegando os feridos, né? E aí pegou ele, falou, vamos no jipe, porque você tá perdendo muito sangue, a perna, né? Estava indo, daí no meio do caminho, eles encontraram uma pessoa que estava com um ferimento no ombro, e o DOS falou, não, me deixa e leva ele, porque ele está pior do que eu. E o rapaz falou para ele do jipe, se eu te deixar aqui, você não vai conseguir chegar, você está muito machucado, você vai morrer sem sangue, né? E ele disse, não, pode dar um jeito. E eles estavam com uma dor imensa, daí o rapaz falou, já que você quer, pegou outro e pôs. E daí, nisso, chegou outro companheiro para trás, ferido, e falou para ele, você aguenta se apoiar em mim? Se você aguentar, a gente vai, né, levando, vai sozinho. E ele disse que foi, né, o aleijado com o outro ferido, manco, os dois ali, e num dado momento, o tiroteio virou para eles. Aí ele levou um tiro no ombro, que varou o braço, e aí nessa época, quando isso aconteceu, ele conseguiu sobreviver, conseguiu chegar de onde ele estava, mas aí, como o braço dele tinha 17 estilhaços, ele foi mandado embora para poder operar nos Estados Unidos, porque na guerra, lá no meio da guerra, não tinha como cuidar desses ferimentos, tirar os estilhaços, né? Daí o rapaz dos paramédicos acabou liberando ele. O que ficou famoso foi justamente nesse desfinhadeiro. Quando eles fizeram isso, à noite, eles foram atacados pelos japoneses, porque o que acontecia? Como tinha esses buracos que eles se enfiavam, quando você chegava, você imaginava que tinha 10 soldados, na verdade tinha 30, 40, 50. E aí tem um episódio muito legal aqui, que nessa noite, antes deles saírem, o DOS, ele falou assim pro capitão dele, olha, eu acho que os soldados tinham que fazer uma oração, né? Pedir a proteção de Deus, porque a gente não sabe o que vai encontrar. Daí o sargento falou, gente, vem todo mundo aqui porque o DOS vai orar por vocês. E ele disse que ele não pensou em orar por eles, pensou assim, cada um faz a sua oração. Mas a guerra, né? Eles estavam tão assustados, porque quando eles chegaram no despenhadeiro, a companhia A já tinha subido. Os 5 primeiros da companhia A chegou, já foi abatido pelos japoneses. Então, eles não tinham a menor ideia do tanto de fogo que os japoneses tinham. Então, eles estavam assim, desesperados. Daí eles oraram, o DOS orou por todos eles, pediu a proteção por todos eles aceitaram. Ninguém mais ficava zoando, rindo dele. E daí eles subiram. E em um dado momento da guerra, o sargento falou para ele, olha, a companhia A sofreu muita baixa, muita morte, né? Mas eles falam baixa. Então eles estão recuando. Do lado de vocês, quantos que já morreram? E ele disse que impressionante, ele pediu para Deus guardar todos os soldados. Quando eles fizeram uma contagem, nenhum da companhia dele estava morto, todos estavam vivos. Alguns feridos, né? Mas todos vivos. Subiram 155 homens. Aí quando os japoneses abriram fogo, os 55 que não estavam feridos desceram. Quando os 55
desceram, o Dawson perguntou, cadê o resto? Quanto que está faltando? 100. Eles falaram assim, eles estão feridos, não conseguem. E o Dawson disse assim, então eu vou subir e vou trazer eles. E aí foi aquela noite que ele sobe, e aí ele sabia dar nó, porque ele aprendeu, não era desbravador na época, mas era a mesma coisa de desbravador, né? Só que tinha outro nó. Ele aprendeu a dar um nó. Então ele disse que subiu, no meio do tiroteio, ele foi se arrastando, e ele pedia para Deus, me ajude a salvar um, me ajude a salvar mais um. Todos os amigos que ele achava, ele descia por essa corda. E aí os amigos dele que estavam lá embaixo, pensou, a gente não vai embora também, né? Já que ele estava sozinho. E ele começou a descer um a um. Então quantos que ele salvou? Só que ele não aceita, que ele salvou 100. Quando o sargento falou para ele, ó, Dawson, tinha 155, 55 desceu, você salvou 100. Ele disse, não, humanamente é impossível um ser humano salvar 100, mas eu não salvei tudo isso. Então quando ele recebeu a medalha de honra por esse salvamento, a medalha de honra não conta o número 100. Lá fala que ele salvou 75, porque eles chegaram no consenso. 50, ele fala assim, ó, eu acho que eu salvei mais ou menos com 50. O sargento fala, não, você salvou 100. E ele fala, não, 100 é muito. Então faz de conta que você salvou 75? Aí ele fala, tá bom, pode ser. Então na medalha de honra, consta que ele ganhou a medalha de honra porque ele salvou 75 homens descendo por uma corda. Mas o sargento fala que foi 100. O número que ele conseguiu 5 horas. Imagina, 5 horas. O livro conta que ele foi o último homem do batalhão a descer. Ele estava completamente ensanguentado. Não ferido, mas de pegar os homens feridos. E é engraçado que o sargento fala assim para ele, se você for, tem um atirador em algum ponto e a gente não conseguiu enxergar ele. Se você for, você vai ser alvo dele, porque a gente não conseguiu abater ele ainda. Por isso que os outros vieram. E ele falou, não, mesmo assim eu vou. E ele disse que foi. Esse franco atirador, ele estava numa arrozal, só que ninguém viu ele. Depois de 4 anos, numa igreja japonesa, o pastor contou a história de Dawson, num culto que estava tendo. E ele disse que numa noite um soldado estava tantos homens, tinha um atirador, e lá no último banco levantou um japonês e disse assim, eu era esse atirador. Eu vi esse soldado, eu mirei esse soldado, ele estava na minha mira o tempo todo, pastor, mas eu não consegui puxar o gatilho. Mas a noite inteirinha ele não saiu da minha mira. Mas alguma coisa não deixou eu puxar o gatilho. Olha para vocês verem, né? E ele conta que ele não sabe como ele não foi atingido, porque ele era um alvo fácil. Salvou todos esses soldados, que ficou como se fosse 75. Aí ele foi o último a descer. Nesse dia nenhum deles morreu, porque ele tinha pedido a proteção de Deus. E aí é onde eles começam a respeitar. Tem aquela parte que eles vão, espera ele terminar de fazer os momentos devocionais dele. Então, depois disso, ele passou a ser respeitado entre aqueles homens ali, né? Ele passou... as pessoas começaram a perceber que realmente ele não era desequilibrado, ele não era louco. Ele só era a religião dele, os princípios dele condiziam muito com quem ele era. E aí, a partir disso, as pessoas começaram a respeitar um pouco mais ele, né? Então, o que a gente tem para contar é isso, tá bom? Depois, o livro, a última parte do livro conta quando ele já quase termina a guerra, e aí conta um pouco mais da vida dele, mas a gente pode ver que realmente foi um homem usado por Deus na guerra, né? Ele teve vários momentos em que ele podia ter usado uma arma, ele poderia ter usado a desculpa da guerra, né? Porque na guerra é uma situação que a gente não está acostumado. E aí, mesmo assim, ele foi fiel a Deus, ele conseguiu ser fiel a Deus, né? A nossa Constituição, no artigo 5º, ela diz que entre as penas que o Brasil não usa é a pena de morte. O Brasil não existe pena de morte. Em nenhum momento, nenhum acusado, ele pode ser sentenciado à morte, salvo nos casos de guerra declarada. Então, se o Brasil participar ativamente de uma guerra, a pena de morte
está liberado. A gente tem uma exceção. Mas o que eu acho bonito na vida dele é que ele não abriu exceção em momento algum. Ele estava numa guerra. O comandante falou para ele: você põe a arma na cintura para sua segurança. Porque se você tiver que morrer, entre morrer e matar um inimigo, você mata um inimigo. É só para sua segurança. Você não precisa matar alguém. Mas mesmo assim, como que uma pessoa consegue sobreviver mais de 3 anos numa guerra sem usar uma arma e ele não é atingido? Atingido, que eu digo assim, de morte, né? E mesmo assim, ele não pensava na vida dele, ele pensava em salvar os amigos. Todas as vezes que ele se feriu por salvar outras pessoas. Então, mesmo na guerra, numa situação extremamente chocante para qualquer ser humano, ele foi usado por Deus. Ele deixou com que o amor ao próximo falasse mais alto, né? Que Deus nos ajude para que, eu acredito que nenhum de nós passou por esse momento tão assim drástico, né? Mas no nosso dia a dia, que isso sirva de lição para nós, para que a gente também possa levar o Evangelho, falar de Jesus para as pessoas, né? A gente vê que durante a guerra, a opinião dos soldados muda por conta do comportamento dele. Que isso aconteça na nossa vida também, tá? Quem não leu o livro, leia, porque é realmente um livro muito bonito. A história dele é uma história muito linda, de realmente o que Deus faz na vida de um ser humano, quando ele se coloca nas mãos de Deus, tá bom? Vou ficar em pé então para nós orarmos. Pai querido, nós te agradecemos por essas histórias que o Senhor permitiu que chegasse até nós, histórias reais de irmãos nossos que se deixaram ser usados por Ti, mesmo em situações que aos nossos olhos parecem impossíveis de alguém sobreviver. Nós agradecemos porque através dessas histórias a nossa fé e a nossa confiança em Ti se fortalece a cada dia. Que o Senhor nos use também. Nós vivemos uma guerra espiritual e muitas vezes, apesar de não vermos, o nosso inimigo está ao nosso lado, está tramando contra nós, mas que pela Tua misericórdia nós possamos estar vitoriosos. Que o Senhor nos ajude a vencermos essa guerra e que através do nosso testemunho, do nosso exemplo, nós possamos levar outras pessoas também aos Teus pés. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém.